pessoal! Vamos seguir o livro como samba canção e falar de Petrópolis? Então se acomode aí bonitinho e vamos comigo! Oi, queridos! Eu sou a Adriana Tourinho e este é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de locais bacanas que aparecem nos livros. Hoje, então, a gente vai fazer o segundo episódio sobre o meu romance como samba-canção. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar aqui o link, vai lá, porque é onde eu conto a história e vai ajudar a entender melhor essa discussão aqui que a gente vai ter hoje. Então, como vocês já sabem, no romance a gente descobre a personagem Lia, que está correndo atrás aí de um correspondente que ninguém conhece, da vovozinha dela que acabou de falecer. E eu queria debater aqui com vocês, aprofundar a questão do dilema que a Lia vive sobre invadir ou não a privacidade de quem já morreu. A Lia, ela tá naquela situação horrível de ter que remexer e dar destino nas coisas íntimas das pessoas, de uma pessoa que morreu, no caso a avó dela, e a situação dela é muito particular porque ela encontra correspondências que foram deixadas propositalmente no ostracismo pela avó dela. Tipo, se a avó dela nunca falou desse cara, é porque ela não queria que ninguém soubesse. E aí, a Lia tem o direito de ir fuçar essa história depois que a avó morreu? Você faria isso com uma pessoa que você ama? E nisso tudo, o que ela não percebe logo no início é que, na realidade, ela não está realmente procurando esse correspondente. O que ela está procurando mesmo é a avó dela. Ela não aceita ter perdido essa pessoa, como assim acabou, ela quer mais da avó. Então ela vai buscar esse correspondente para viver mais da avó dela, para estar mais perto dessa coisa irreversível, que é a perda. E ela vai inclusive desenvolver sintomas de dor de estômago, porque ela realmente está nesse parafuso. E a situação se complica mais porque nas cartas ela acaba descobrindo uma faceta da avó dela que ela não conhece, uma avó dela totalmente nova. Então isso vai só aguçar mais e fazer com que, bom, ok, eu vou em frente, eu vou invadir a privacidade, eu vou fuçar. E isso acaba tendo uma dimensão de urgência que ela mesma percebe que não é proporcional. Então, quando ela finalmente, depois de virar o mundo, descobre esse correspondente, o cara tá longe, ele tá em outro município, ele tá em Petrópolis, e ela não quer nem saber, ela faz barata voa, larga tudo, compra uma passagem e vai para Petrópolis. E Petrópolis acaba completando essa vontade que a Lia tem de se aproximar de um ambiente do passado. Porque, bom, embora Petrópolis seja uma cidade muito mais antiga do que a história da Dona Emília, que é a avó da Lia, que se passa nos anos 60, ela é uma cidade que soube guardar a elegância e o charme ao longo das décadas, e a Lia sente isso como todos os turistas que sentem isso ao visitar Petrópolis ao longo de mais de 100 anos de história da cidade. Então, Petrópolis, como a grande maioria do território brasileiro, no início da colonização era ocupado exclusivamente por indígenas e teria continuado assim durante muito tempo, porque é uma região de difícil acesso, mas com a descoberta do ouro em Minas Gerais, você deveria ter aprendido isso na escola, o ouro e os metais preciosos eles eram escoados para a Europa através do porto do Rio de Janeiro. E no início não passava por ali na região de Petrópolis. Era uma viagem gigantesca em que o cara tinha que pegar um barco e ir até Paraty e depois de um desconforto sensacional ali, chacoalhando em cima de uma mula, fazer a viagem até Minas Gerais. Então, para escapar desse perrengue, a solução para encurtar a viagem era passar pelo que hoje é a cidade de Petrópolis, e aí a viagem tinha no máximo um mês. Então, consequentemente, foram fazer o que foi chamado do caminho novo da Estrada Real, e não foi fácil não, gente, porque, para quem não conhece, Petrópolis fica a aproximadamente 60 quilômetros do Rio de Janeiro, mas é na região serrana, fica ali no alto da Serra da Estrela, a pouco mais de 800 metros, e é muito íngreme, é difícil, então foi fogo na roupa criar
aquele caminho, teve gente que rolou com mula e tudo, ribanceira abaixo, mas bom, foi uma vitória, construíram, e ali naquela região onde hoje é Petrópolis, no início tinham fazendas. E o destino daquela região só foi realmente mudar quando, em 1822, Dom Pedro I visitou a região e se encantou por aquilo lá, pelo clima ameno, pela vegetação, pela vista, e ele comprou uma fazenda ali e decidiu construir um palácio de verão, que era uma coisa muito na moda na Europa, e, gente, no Rio de Janeiro era uma necessidade, né? Porque é um calor desgraçado, e vocês imaginam, se hoje já é difícil de suportar, com aqueles modelitos do século XIX devia ser ainda mais difícil. Mas não deu tempo dele construir o projeto, porque, como você também deveria saber, ele teve que voltar para Portugal, deixando o filho dele, e foi só quando Dom Pedro II estava com 18 anos é que retomaram esse projeto de construir o Palácio de Verão em Petrópolis, e houve decreto em 1843 que arrendou aquelas terras para o Major Köhler para construir o chamado Povoação Palácio de Petrópolis. E foi um sucesso total. Foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, e o imperador passou quase todos os verões, diversos meses ali, e claro, toda a corte acompanhou. Então as pessoas ricas construíam palacetes ali, transformando o verão em Petrópolis em uma cidade animada, elegante e muito disputada. E hoje em dia o Palácio Imperial ele é aberto à visitação e é assim uma pérola única na América Latina, onde a gente tem realmente um dos lugares que mais simbolizam como foi a vida da família imperial no Brasil, com trono, joias, todo aquele mobiliário, todo aquele universo que cerca a vida imperial, e é muito bem conservado. Posteriormente, depois que passou a época do Império, a República também conservou essa posição de Petrópolis, porque da mesma forma que o clima ameno, mais fresquinho da Serra, a gastronomia, a vida elegante de Petrópolis encantou a alta sociedade do Império, também teve o mesmo efeito com as pessoas na República. Então, as pessoas continuavam indo passar o verão em Petrópolis. E altas figuras, como, por exemplo, Santos Dumont, tinham a sua casa, a sua residência de verão em Petrópolis. E o auge disso aí foi com Getúlio Vargas, que foi realmente quem mais ocupou aquela região no verão, inclusive decisões importantes foram tomadas ali. E nos anos 60, embora Petrópolis tenha ali uma certa indústria, nos anos 60 eles começaram realmente a se concentrar mais na vocação turística, histórica e cultural da cidade. E, felizmente, no início dos anos 80, o presidente Figueiredo assinou um decreto impedindo a demolição do patrimônio arquitetônico de Petrópolis. Então, foi por isso que, quando a Lia chegou para visitar, ela pôde encontrar ainda todo aquele universo que todos os turistas que vão visitar Petrópolis encontram, daquelas hortênsias, aquelas ruas com os traçados acompanhando os rios, os grandes monumentos, as construções históricas. Então, eu não preciso nem dizer que, se você não conhece Petrópolis, põe aí na lista de prioridades de lugares para visitar. Vai ver o Palácio Imperial, a Catedral com os restos mortais da família imperial, o Palácio de Cristal, a Casa de Santos Dumont. É realmente imperdível. E também, claro, o Hotel Cassino Quitandinha, que, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que teve, assim, uma importância enorme na história da Dona Emília, da avó da Lia, que ela vai desvendar. E é justamente disso que a gente vai falar no nosso próximo episódio, que, claro, você não vai perder. Então, espero você lá, pessoal. Muito obrigada! Tchau, tchau!